Oi, pessoal. Hoje o vídeo então é sobre o direito de representação. O que é esse direito de representação? Embora o nome seja o mesmo, essa representação não tem nada a ver com as modalidades de representação lá da parte geral do direito. Aqui estamos falando de representação no direito sucessório, tá bem? O regramento do direito de representação, ele está no artigo 1833 e no 1851 e seguintes do Código Civil, com um destaque especial para o 1851 e 1852. Então, pausa o vídeo e já pega o código para a gente acompanhar. O que diz o artigo 1833? Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Então, qual a regra? A regra é que, quando eu tenho uma sucessão, então estamos aqui, autor herança de cujos, que tem 1, 2, 3 filhos. 1, 2, 3 filhos. A, B, C. Quem tem filhos? É B, I, são 2, e C, tá bem? W, Y, Z. Estou nomeando assim para nos facilitar a vida. A regra geral diz que os mais próximos excluem os mais remotos. Então, enquanto existirem pessoas vivas nesta faixa, ou seja, neste primeiro grau, as pessoas que são do segundo grau não herdarão, porque os mais próximos afastam os mais remotos. Entretanto, pode acontecer o direito de representação. E o que é este direito de representação? Vou apagar aqui, para nos facilitar. É a utilização de alguém da linha de baixo para estar no lugar de alguém da linha de cima. Ai, Simone, não entendi nada. Já vai ficar mais claro. Antes disso, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar os outros dispositivos do código. Então, nós vamos para o 1851. Quando se dá o direito de representação? Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Então, a legislação chama alguns parentes daquele que morreu para que estejam no lugar dele. 1852. O direito de representação dá-se na linha reta descendentes, nunca na nascente. Na linha transplês e colateral, somente dá o direito de representação em relação, ou seja, em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos destes concorrerem. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra pessoa. Ai, Simone, mas como que funciona isso? É muito simples. A ordem jurídica prevê 2 tipos de recebimento da herança. Um tipo de recebimento, uma modalidade de recebimento, é receber por cabeça. Então, cada uma das pessoas recebe por direito próprio. Se a gente for olhar aquele nosso gráfico, A, B e C receberão a herança desse falecido ali por direito próprio ou por cabeça.
Outra forma de receber, ou seja, a segunda modalidade de recepção, é por estirpe ou por direito de representação. E o que significa isso? No momento em que alguém, numa determinada sucessão, já esteja pré-morto, então vamos imaginar a situação aqui, desse B aqui já estar pré-morto, como que fica essa sucessão? Então, antes dele morrer, muito simples, antes dele morrer, cada um destes ficaria com 1/3 para o A, 1/3 para o B, 1/3 para o C. Faz sentido, divido a herança em 3. Esse cidadão que morreu ali, o quadradinho, ele não tem cônjuge ou companheiro com condições de concorrência com os descendentes, tá? Vamos supor que esse B aqui tenha morrido antes do autor da herança. Então, B é pré-morto, morreu antes. Como que fica a sucessão hereditária? A e C continuam herdando da mesma forma. E os sucessores de B, portanto, W e Y, são trazidos ao lugar de B mediante direito de representação. Então, esse 1/3 a que o B teria direito vai ser dividido 1/6 para o Y, 1/6 para o W. A e C recebem por direito próprio, também chamado de por cabeça, e W e Y recebem por representação de B, ou recebem por estirpe. Essa regra é uma regra de solidariedade familiar, porque é uma regra que diz assim, olha, o vô morreu e em nenhum momento ele gostaria de deixar esses netos desamparados, porque esses netos também são parte da família dele. Se a gente dividisse a herança somente para os 2 irmãos vivos, esses netos ficariam sem nada. Então, por uma questão de solidariedade familiar, a legislação diz que A e C recebem por direito próprio e os 2 herdeiros do irmão pré-morto representam aquilo que o B receberia. Simples assim. Ok, mas tem algum requisito esse treco? Tem requisitos esse negócio? Sim. Primeiro requisito, gente. O representado tem que ter falecido antes do autor da herança. Então, o representado tem que ter falecido antes do autor da herança. Número 2. Os descendentes são chamados a subir e nunca os ascendentes. Vai ter um exercício que vocês vão ter muita vontade de chamar os bisavós, porque a gente vai ter assim, vai ter uma avó viva e um avô pré-morto, mas os 2 bisavós vivos. E aí vocês vão ter muita vontade de chegar e chamar os bisavós para esse lugar. Mas aí vocês vão lembrar, nunca acontece na linha ascendente, somente descendente. Ok. E número 3, precisa ter legitimação sucessória para receber no momento daquela sucessão. Então, vamos imaginar que no nosso caso, o Y tenha cometido algum ato de indignidade contra o avô falecido. Então, aqui, nesse nosso caso, o Y aqui foi indigno. Ele não tem legitimação sucessória, então ele não está habilitado a receber. Vai ficar tudo para o W, entendem? Então, a pessoa precisa ter legitimação sucessória no momento da morte. Tá bem, Simone, mas me explica assim, sempre dá, é só na pré-morte, existem outros casos. Eu fiz pra gente um resuminho de quando nós aplicamos o direito de representação e quando não aplicamos. Eu espero que seja útil, está disponível para vocês no material.
Quando sim usamos o direito de representação? Quando há pré-morte. 2, quando há indignidade do herdeiro. Por quê? Como nós estamos diante de uma pena civil, no caso da indignidade e da deserdação, nós estamos diante de algo que só atinge a pessoa do ofensor. Não é extensivo aos seus herdeiros. Então, imaginem que a Suzane von Richthofen tivesse um filho. Ela tem um irmão, né? Ela que matou os pais. Então, no caso da vida real, o irmão ficou com 100% da herança. Se ela tivesse um filho, o irmão teria que dividir a herança em 2. O irmão receberia por direito próprio e a Suzane receberia pela estirpe, o filho da Suzane, né? Não ela, porque ela está afastada da legitimação sucessória. Outra situação que eu uso o direito de representação é a ausência decretada. Quando a ausência estiver sido decretada, sim, nós usamos o direito de representação. Por quê? Porque eu tenho uma declaração judicial de que aquela pessoa está formalmente ausente e aí, com o passar do tempo, a gente vai ter a morte presumida. Dá para representar no inventário da pessoa. E a última circunstância é a comoriência. Quando 2 falecem ao mesmo tempo, a pessoa não herda entre si, entretanto, seus sucessores recebem pelo direito de representação. Eu sei que vocês vão ler os textos, principalmente o último livro agora do professor Tepedino e da professora Ana Nevares e da Rose Vilau, que vocês vão identificar, professora, mas tem um questionamento se o direito de representação é um direito mesmo de representar aquilo que a pessoa teria direito ou se é uma modalidade de direito próprio que os ascendentes sobem. No próprio texto do Orlando Gomes que vocês receberam, vocês vão encontrar essa discussão. Isso é uma discussão teórica extremamente relevante e sim, a gente pode discutir sobre isso. Entretanto, a prática diz que o efeito jurídico da representação é receber efetivamente o quinhão que a pessoa teria direito. Entendem? Quando que não recebe por direito de representação? Quando eu tenho vedação, renúncia. O herdeiro renunciante, gente, é um herdeiro que devolve o valor para o Montemor. Então, eu tenho A, B e C. Se B fosse renunciante, ele teria devolvido o valor para o Montemor. E como ele devolveu, não volta para os seus filhos. Sim? E outro aspecto que sempre me perguntam é, e no testamento, Simone? Se eu deixei uma casa para minha irmã, como que fica essa situação? Eu deixei uma casa para minha irmã, mas aí ela morre antes de mim. Os filhos dela vão herdar? Não. Na sucessão testamentária, não existe o direito de representação, somente na sucessão legítima. Para que o meu sobrinho herde na sucessão testamentária, eu preciso fazer um outro instrumento que é substituição testamentária. Eu preciso colocar no meu testamento quem é que eu quero que entre no lugar da minha irmã no caso dela faltar. Então, nós vamos ver isso na sucessão testamentária, mas vocês prestem bem atenção. Não há representação na sucessão testamentária, tá certo? E agora, por último, o que a gente vai precisar prestar atenção? Quais são os efeitos do direito de representação? Número 1, os representantes herdam exatamente aquilo que o representado teria direito. Número 2, a cota parte de quem recebe mediante direito de representação paga débitos do morto e não do pré-morto. Como assim? Tô lá com a situação do avô, tô com a situação do pai que é pré-morto e a situação dos filhos que vão receber no lugar deste pré-morto. Se eu tiver débitos no processo de inventário, serão débitos desse de cujos, dessa sucessão, e não débitos do pré-morto. Os débitos do pré-morto não têm relação com esse modelo sucessório. Então, o pré-morto, ele vai acertar suas contas no inventário dele. A representação não tem nada a ver com isso. Não pode lá um credor chegar aqui, os filhos estão recebendo algo que seria desse aqui, eu quero esse dinheiro. Não dá. E por último, gente, todos os representantes precisam trazer à colação antecipações que receberam do representado. A gente vai trabalhar com colação, mas é uma informação que é útil para a gente levar para o próximo módulo, certo? Para o próximo nível. Então,
os filhos vão ter que indicar, ou seja, colacionar os bens que já receberam desse pai pré-morto, porque eventualmente a gente vai ter que fazer uma compensação aí, se alguém já recebeu, tá bem? Dito isso, gente, eu espero que tenha sido bem legal, espero que tenha sido super pontual esse assunto, espero que vocês gostem de aprender, tá bem? Beijo grande, eu adoro esse tema da representação, acho que dá bastante pano para manga.